Muito boa noite, muito boa noite. Fiz questão de fazer essa live. É uma live, como é que fala? Surpresa, surpresa para mim também, pois eu quis aproveitar esse momento que eu estou resfriada. Em menos de um mês eu fiquei resfriada 2 vezes. Boa noite, querida, boa noite. E vou aproveitar para tomar um vinhozinho também, porque hoje é segunda-feira e pode. Mas o que eu quero trazer aqui é essa questão do resfriado, essa comemoração que é para mim hoje, né? Esse momento. Eu tenho acessado, falei hoje nos stories, que eu tenho acessado através das constelações, né? O quanto as mulheres, muitas mulheres da nossa ancestralidade, o quanto que elas. Boa noite, boa noite, boa noite. Então eu tenho acessado o quanto que essas mulheres da nossa ancestralidade, quanto que elas deixaram de viver, né? Elas deixaram muitos sonhos para trás. Muitas não puderam estudar, não puderam trabalhar, não puderam ter uma independência financeira, não puderam se expressar, né? Não puderam falar os seus desejos, as suas vontades, reprimiam os sentimentos, muitas foram agredidas, humilhadas, abusadas, né? E muitas também tiveram que ir à luta, literalmente ir à luta, porque muitas perderam o parceiro, o marido, muito cedo em guerra, ou muitos foram embora, né? Porque elas perderam esses parceiros. Boa noite, meus queridos. E aí, o que acontece depois? Vem uma geração de mulheres assim revoltadas, né? Que se revoltaram com essa humilhação, essa submissão, e acabaram fazendo diferente, né? Então eu vou conquistar tudo aquilo que a minha mãe ou a minha avó não conquistou, né? E isso tudo não tem problema nenhum também. O único problema é que foi na força do braço, foi na força do ódio. Então, que energia está por trás dessas conquistas? Está uma energia de raiva, está uma energia de ódio, uma energia de que não é a energia feminina. A energia feminina é uma energia de amor, de nutrição, de introspecção, né? A mulher é todo o universo das emoções, sabe? É aquela que traz a união, né? Essa energia de ir para a luta, de ir para a guerra, de ação, de força, é a energia masculina. E é claro que a gente precisa equilibrar essas duas energias, né? Porque se eu estou muito na energia feminina, eu estou muito passiva. E se eu estou muito na energia masculina, eu estou muito ativa. Tá demais. Tá tudo na força do braço, porque a energia feminina é a energia da abundância. Então eu não preciso fazer tanta força. Então vamos olhar lá para trás. Então essas mulheres, elas não tiveram opção.
elas tiveram que fazer e acontecer, porque elas não tinham direito a trabalhar, a estudar, né? Então, olha só, a gente tá completamente diferente. A gente teve oportunidade de estudar, de trabalhar, a gente tem oportunidade de se desenvolver, a gente tem oportunidade de conhecer muito mais, de ter conhecimento, sair da ignorância. A gente pode também evitar tanta gravidez, né? Tem aquele monte de filho. Bom, isso daí já é um outro papo também, né? Bom, enfim. E aí a gente tem toda essa oportunidade. E aí o que muitas mulheres fazem? Continuam se comportando e agindo como se tivesse lá naquele tempo, né? Na força do braço, e trabalha demais, e tudo é demais, e faz tudo demais, e não se permite receber. A gente vê muito isso na constelação. E eu não tô falando das mulheres, tô falando de mim também. Tanto é que hoje eu vim aqui com esse vinho resfriada para contar o que aconteceu. Brinde. O que aconteceu? Eu fiquei muitos anos sozinha, né? Sem me relacionar. E falei, tá ótimo, né? Só com aprendizado, então eu tô aprendendo um monte de coisa. Essa coisa de dar e receber, essas questões da constelação. Então eu vou aprendendo, nossa, eu sei tudo. Tô, ó, abafane. Tive um relacionamento rápido, intenso, que me trouxe muitas questões minhas, né? Porque o outro é um espelho para você, para clarear, né? Para espelhar aquilo que está dentro de você, né? As suas fragilidades, as suas fraquezas, as suas carências, as nossas, né? Então, o outro é só aquele espelhinho ali para vir à tona tudo que tá ali ainda para ser visto, né? Que eu achava que tava tudo lindo e perfeito. Só que não. E aí então no primeiro momento esse relacionamento chegou ao fim. Então no primeiro momento foi uma indignação que eu senti, depois decepção e depois, gente, raiva. Muita raiva. E o que é a raiva? A raiva é quando... A raiva, a gente pensa que é do outro, mas não é. A raiva é da gente. Por quê? Raiva porque eu não soube colocar limites. Eu não soube falar não. Raiva porque eu criei expectativa. E raiva é expectativa frustrada, né? Então a gente projeta no outro as nossas expectativas, sabe? E o outro é o outro, né? Então eu tô projetando o que tá em mim no outro. Eu tô enxergando o que está em mim no outro, né? E o outro tem as expectativas dele, as frustrações dele, sabe? Então, assim, por que eu tô brindando? Porque na sexta-feira eu tive muita febre. Não sei se chegou a ser uma febre, porque o meu corpo ele queimava. Parecia que tinha fogo e eu tava toda coberta. Eu sentia muito frio e ao mesmo tempo o corpo pegando fogo. Então o que era isso? Liberação da raiva. Porque pela linguagem do corpo, a febre, o quente, eu fiquei furiosa, né? Aquela carinha da pessoa com raiva, é aquela carinha vermelha, né? Vermelha de raiva, febre de raiva, eu me queimo de raiva, né? E a raiva,
como a gente reprimiu, né? Vocês conseguem imaginar o quanto que as nossas ancestrais reprimiram? Hoje a gente ainda consegue, né? Se expor, a gente consegue vir aqui falar. Raiva da gente mesma, né? Tá tomando um vinhozinho aí também, Madalena? Então hoje a gente consegue se expressar um pouco mais, né? Olha o quanto que a gente já avançou. Olha o quanto que a gente já conquistou. E essa conversa aqui, gente, não é nunca uma negação do masculino, não, tá? Não é dizer, coitadinha das mulheres. Não é nada disso. Muito pelo contrário. É para que a mulher, ela se dê conta e ela conheça essa força que tá dentro dela. Sabe? Saúde, minha querida. É para que ela se dê conta do poder que nós somos, sabe? E não é um poder para você pisar em ninguém, para você... Não, muito pelo contrário, é para você estar em paz com você. É para você ter amor por você. E aí sim você pode atrair, vibrar isso, né? E atrair alguém que esteja nessa sintonia, né? Por quê? Vamos falar de um outro assunto aqui que eu acho bem importante também. Muitas pessoas falam assim, mas eu fiz tudo por ele e não recebi nada em troca. Hoje estou em muita paz. Minha paz é... Ai, como é bom, né? Não tem preço estar em paz, né? E eu tô feliz por isso. Por que eu tô feliz e comemorando? Mesmo resfriada e tudo mais. Por quê? Porque, gente, eu vim tentando, não é de hoje que eu venho tentando abrir o meu coração, me abrir, me permitir, sabe? E eu não tô falando só de relacionamento, eu tô falando, você se abrir, é se abrir pro novo, pros desafios, porque o novo traz desafio, o novo traz vida, né? Do que você ficar ali vivendo o velho, o antigo. É quase que uma sensação de morte, né? Você tá ali fazendo tudo sempre igual. Então o novo, ele é vida, né? Mas por que a gente tem tanto medo do novo? Porque o novo, ele traz novos desafios, porque o novo, ele traz ameaça. Eu não sei, será que vai dar certo? Né? Então é tanto medo de se abrir para o novo, né? E eu venho fazendo esses movimentos de tentar me abrir para o novo. E quando eu comecei a me abrir, aconteceu uma situação e pá, me quebrou. Então assim, eu tava muito triste. No início eu fiquei muito triste. Depois eu fiquei com raiva. E como é gostoso poder falar que eu tenho raiva, eu tenho tristeza, eu tenho alegria, É muito bom você poder expressar aquilo que você sente. Você não precisa ofender ninguém, você não precisa falar pra ninguém. É você com você mesma. Porque afinal de contas, tá dentro de você. Então não é ninguém que vai poder fazer alguma coisa por você. Com essas emoções todas aí, ó, né? Toda aí pegando fogo. É você com você mesma. E graças a Deus que a gente tem essas emoções pra gente poder aprender a lidar com elas. Ó, tô ficando cada vez pior. Então, qual que é a minha alegria aí? É que antes de ontem, né, eu tava muito triste. Por quê? Porque eu percebi, eu senti que eu tinha criado de novo um bloqueio no meu coração. E olha quanto tempo eu venho tentando abrir esse coração, durinho, fechado, né? E aí eu senti que eu tinha bloqueado novamente. Eu senti uma frieza.
Daí olha, eu fiquei muito arrasada, né? E aí fiquei com raiva de mim. Falei, não, eu não posso me fechar de novo. Mas, gente, era um bloqueio assim que eu não estava conseguindo lidar e não era proposital. Aconteceu, né? E aí aconteceu essa liberação na sexta-feira, nessa febre, né? Que foi toda essa liberação de raiva, que eu tenho certeza que ali tem toda uma ancestralidade, né? E eu sou um canal para liberar também. Maravilhoso isso. E aí, ontem teve workshop e batata, né? O quanto que a mulherada tá rígida ainda, endurecida, firme, forte, em posição de guerra, em posição de luta. Para quê? Para não se abrir para receber. Porque o medo é tanto de quebrar a cara que a gente não se abre. Ficou muito claro isso ontem. E de onde vem? Qual é a origem? Qual é a origem desse não se abrir, não se permitir? Vem lá da o nosso primeiro relacionamento é com os nossos pais. Eu gosto muito do exemplo que a Dani Fiegler. Tudo bem aí? Caiu? Não. Tá todo mundo aí? Tô aqui ainda? Tô, né? Eu gosto muito do exemplo que a Dani dá. A Dani é uma terapia inteligente, né? Que ela fala assim, ó. Dos nossos pais a gente recebe. A gente não dá, a gente recebe. Eles são a fonte, né? Então, assim, imagina. Eles são a fonte de vida, os nossos pais. Então, a gente busca deles. A gente se alimenta dessa fonte. Quando em algum momento a gente percebeu, lá na infância, em algum momento, que essa fonte... Nossa, gente... parece que tá travando. Quando em algum momento a gente percebe que essa fonte... Estão me ouvindo normal? Tá tudo bem? Quando em algum momento a gente percebe que essa fonte não me deu a atenção que eu precisava, não me deu o carinho que eu precisava, né? De repente, porque a criança ela necessita de uma atenção e de um carinho que nenhum ser humano consegue suprir. Então, por algum momento que essa criança não recebeu, o que ela faz? Ela fecha essa fonte. É como se ela desse um nó na fonte, né? Ela quebrasse, ela rompesse essa fonte. Então a criança ela não deixa de amar os pais, ela deixa de se amar, tá? E aí ela leva isso lá no inconsciente para todos os relacionamentos profissionais, relacionamentos amorosos, afetivos, né? Ela leva isso para os relacionamentos. Sempre esperando mais receber do outro. Sempre esperando suprir essa carência através do outro. Isso nunca vai acontecer, né? Porque só eu posso suprir a minha carência. Eu sou responsável por mim, né? Porque o outro também tem as carências dele, sabe? Então, quando ela fecha esse fluxo, quando ela interrompe esse fluxo, ela interrompe o fluxo do amor, da fonte. E aí ela fica dura, enrijecida para a vida.
e as coisas começam a ficar mais travadas, sabe? Os relacionamentos, o, o do trabalho, a abundância, né? Porque o que que é a abundância? É tudo que a gente pode ter de melhor em todas as áreas da nossa vida. Né? Então você sente que falta alguma coisa, é aquela falta, sabe? Então assim, eu fiquei muito feliz que ontem na constelação eu pude ver, né? E a gente pode liberar aquilo ali naquele momento. Ai, liberar aquilo ali naquele momento para destravar, para desprender e para desemaranhar e para liberar esse fluxo de abundância, de amor e do receber. Né? Então, por isso que eu estou fazendo um brinde hoje porque quando a gente vai se curando, a gente não está curando só a gente está curando toda uma memória ancestral, tá? Porque se você olhar para a sua vida hoje, a nossa vida é muito, muito melhor do que foi a vida delas. Mas a gente ainda carrega muitos comportamentos e memórias delas. Tá? Agora eu quero falar de um outro assunto. Um outro assunto bem importante aqui. Uma vez, numa aula de neurociência, o professor falou o seguinte: o ser humano, ele só pensa no prazer, em se livrar da dor e alcançar o prazer. Tá? Então, olha só, quando a pessoa fala assim, quando a pessoa fala assim, né? Porque eu tô num relacionamento e eu tô num relacionamento. Bom, peraí, deixa eu voltar. Quando a pessoa fala assim, eu tava num relacionamento e eu fiz de tudo pra pessoa, eu fiz de tudo, eu dei carinho, eu estava sempre presente, tal, e não recebi nada em troca. Primeiro, quando eu tô falando, eu não tô falando de você, eu tô falando de mim também. O ser humano, ele não faz nada, se ele não estiver recebendo alguma coisa em troca. Tá? Então, assim, se essa pessoa fez o que fez, ela fez sabendo que ela estava esperando alguma coisa, que ela ia receber alguma coisa em troca. Tá? Essa troca pode ser o quê? Uma atenção, um elogio, né? E geralmente a pessoa que faz muito é essa pessoa que tem uma carência e ela tem a necessidade de ser reconhecida. Então ela faz para ser reconhecida. Então ela está preenchendo um vazio dela. Tá? Então ela não está fazendo porque ela é boazinha, porque ela quer genuinamente. Ela está fazendo para se preencher daquele vazio. Faz sentido isso que eu tô falando? Vocês querem fazer algum comentário? Faça algum comentário aí. Alguma pergunta. Então, numa relação, os dois estão se beneficiando, gente. A gente tem que parar de achar que, porque eu fiz e ele não fez, porque ela fez e eu não fiz. Não. De alguma forma, você está se beneficiando. Senão você não estaria. Pensa nisso. Tá? Então, assim, o que eu queria deixar aqui hoje, registrado esse resfriado,
2 vezes em menos de um mês, eu nunca fico resfriada. É raríssimo. Então, eu sei que isso tudo é liberação. A febre que eu tive, liberação de raiva. Então, gente, quanto que é importante? Como é importante o trabalho do autoconhecimento, né? Da gente se compreender e poder falar das nossas emoções, né? Entender por que é a raiva, né? Se você vai falar pra alguém, ai, fiquei com raiva, a pessoa já vai, nossa. Gente, a raiva é só uma energia, é uma energia poderosa que te defende, que coloca limite, sabe? É uma energia que de força, é uma energia que te tira da estagnação. Você fala assim, não, peraí, deixa eu fazer alguma coisa aqui, deixa eu me movimentar. Essa pessoa não vai ficar fazendo isso comigo, não. Calma aí, deixa eu ir lá, né? É uma energia maravilhosa, desde que em equilíbrio. Então, quando a gente se conhece, a gente fala, puta, que legal, eu vou, porque não é porque você trabalha com terapia, que você que você fala de espiritualidade, que você é a melhor pessoa do mundo. Não, de jeito nenhum. Você é um ser humano com todas as emoções ali, ó, nos altos e baixos, na estrada longa e sinuosa. Você tá ali também. Nós estamos aqui, nós estamos na 3D, gente. Você tá vivendo na 3D? A diferença é que, no caso, eu tenho ferramentas que eu uso, que são coisas muito simples, né? Porém profundas, que é entrar lá dentro de mim. Então eu vou lá na profundeza, eu falo que é na profundeza do inferno, né? Eu vou lá na profundeza do inferno. Então eu tô triste, eu vou lá na profundeza da tristeza. Eu tô feliz, eu vou lá na profundeza. Não, quando eu tô feliz eu só vou viver. Então eu tô com raiva, eu vou lá na profundeza da raiva. Sabe? E é ótimo isso, porque você não pode também ficar só ali, ai, aceitando tudo é lindo, perfeito. Não! Você tem que se impor, você tem que se posicionar. E você não precisa brigar com ninguém. Se posicionar não é impor a sua verdade, não é brigar, nada disso. Simplesmente eu acredito, esse é o meu valor. Eu acredito nisso e eu vou seguir firme nisso. Você quer? Você aceita? O seu valor é parecido comigo? Não. Então, tchau, gente. Tchau. E isso não é quem tá certo e quem tá errado. É simplesmente valores parecidos. Simplesmente isso. Se impor é isso. Se posicionar é isso. É você saber o que você quer para você. É você acreditar naquilo que você quer, naquilo que você é. E quando alguma coisa no seu caminho não tem sentido, não tem significado, não tem ressonância, não tem identificação, desvie o seu caminho. Simples. Você não precisa ficar brigando com ninguém. E aí, gente, tem alguma pergunta? Quer compartilhar alguma coisa aí? Só eu vou ficar falando aqui, tomando meu vinhozinho? Então vocês entenderam? Depois quem não assistiu no início, porque o que eu quis trazer aqui hoje? Por que eu fiz essa live surpresa, assim, né? Primeiro, pra ficar registrado esse meu resfriado, para contar sobre essa questão da liberação da raiva, para falar um pouquinho do quanto que a gente ainda carrega as memórias das nossas ancestrais que não puderam estudar, que não puderam, muitas, né? Muitas não puderam estudar, não puderam trabalhar, ter a sua liberdade financeira.
ter o seu estudo, ter o seu trabalho, viver um propósito, né? Porque elas só cuidavam de filho, tinha aquele monte de filho e só cuidava de filho. Muitas não puderam ter relacionamentos respeitosos, saudáveis, né? Então, gente, por que eu quero trazer aqui? Que a gente precisa olhar para isso, agradecer tudo como foi, aceitar tudo como foi a vida delas. Mas nós não, gente, a gente pode dizer assim, ó, isso acaba em mim, né? Porque nós tivemos oportunidade de estudar, de trabalhar, nós temos a nossa liberdade financeira. Então, a gente também pode criar, construir relacionamentos saudáveis com pessoas que nos respeitem, com pessoas que tenham os mesmos valores, pessoas que a gente se identifica. E não estou falando que quem não se identifica não presta, não é isso. É simplesmente você seguir aquilo que você acredita, que faz, que ressoa com você. Entende? E quando você tem essa força interna, fica fácil. Não é fácil conseguir essa força interna. Conseguir não, desenvolver. Não é tão fácil. É um trabalho, é um processo. Eu estou comprometida comigo. Eu estou comprometida com o meu processo de amor próprio, de desenvolvimento, de ser cada dia melhor. E para mim, não é para o outro, tá? Esse ser melhor é para você, não é para o outro. Então é você cuidar da sua energia, da sua vibração. É você fazer coisas que te dê prazer. Vamos falar um pouquinho sobre a libido sexual, né? O que eu vejo muito também. Muito que eu vejo assim, nos atendimentos, eu pergunto sobre se a pessoa tem algum sonho. Muitas pessoas falam, ficam pensando e falam assim, nossa, eu acho que eu não tenho nenhum sonho. Gente, é muito triste isso. É muito triste a pessoa não ter mais sonho. Sobre a libido sexual, Freud fala. Quando Freud fala sobre a libido sexual, ele está falando do prazer em estar vivo, dos prazeres da vida. Ele não está falando só do sexo em si. Tá? Aí eu vou espirrar. Então, assim, como que está o seu prazer em estar viva? Como que você está vivendo? Você está vivendo com mais prazer ou você está sobrevivendo? Né? Isso aí tem muito a ver com a sexualidade e com o sexo em si. Como que está a sua libido sexual? Tá? Então eu vou deixar aí essa pergunta, essa reflexão. E vou deixar essa live salva. Querem fazer algum comentário? Então é isso, gente. A gente cuidar da nossa energia, cuidar da gente, sabe? E se fortalecendo. E percebendo que, olha, para ser bem sincera mesmo, para falar bem a verdade, tudo isso aqui é uma grande ilusão. É como se a gente estivesse num teatro, tá? E tudo é uma grande ilusão. Tudo que se apresenta para nós é para que a gente olhe e vá se curando, e vá se libertando, e vá ficando cada vez mais livre. E esse livre tem a ver com desapego. Vai se desapegando, né?
E também não é tão fácil assim, né? Porque você vai se desapegando, chega um momento que você sente assim um certo vazio. Eu senti um pouco desse vazio. Até você ir voltando e equilibrando isso, né? Porque como eu disse, a gente vive na 3D. Então eu preciso da matéria, eu preciso, né, materializar. Mas ao mesmo tempo, compreender profundamente que isso tudo é uma grande ilusão da nossa mente. Boa noite para vocês. Cláudia, estou aqui ouvindo você. E aí, Madalena, é uma grande ilusão ou não, hein? Fala pra mim. Gente, então, boa noite pra vocês. Obrigada por estarem aí. Beijo, minha querida, linda. Beijo pra vocês que ficaram aí e até a próxima.